Amém, irmãos? Eu quero pedir, você que está com a sua Bíblia, para abrir no Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do verso 12. Nós vamos ler 3 versículos. João, capítulo 15, versículo 12 em diante. Podemos ler, irmãos? Leitura. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 17, Jesus disse: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar nesta mensagem desta noite e que possamos tomar proveito especial para as nossas vidas e atitudes. Versículo 17 é uma derivação do segundo grande mandamento, em que o nosso Senhor nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Amém? Normalmente, meus irmãos, as pessoas acham que amigo ou amiga é aquele que faz tudo o que eles querem e concorda com tudo o que eles fazem. Um tipo de uma deliberação parcimoniosa de concordar com o que faz de certo ou errado, sem importar, desde que preserve as vontades de cada um. Como se concordar assim fosse uma prova de lealdade e de amizade, mas não é. Na leitura que nós vemos, o nosso Senhor diz para amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Durante a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, foi um trajeto de exortação, correção, admoestação e valores e princípios inseridos na vida deles, para que pudesse constituir ao longo do tempo esta verdadeira amizade entre Jesus e os seus discípulos. Mas as pessoas acham que a amizade é essas tolerâncias, mas pelo contrário, isto não é modo de ser amigo. Na verdade, é uma operação inimiga, vestido de amigo. Pois esta é uma das estratégias de Satanás para sempre estar enganando alguém. Contente e contentado com seus desejos, e se depois concretizado, ausente nos dias das consequências. Por exemplo, nós vemos notícias de jovens e jovens que vão juntos para uma balada, eles bebem, consomem drogas, escondido dos pais, porque sabem que os pais, os verdadeiros amigos, eles não concordam de ir nesse lugar. E lá pela madrugada fora, sofrem um acidente e ficam deficientes quando não morrem para o resto da vida. Esses supostos amigos somem, e quem vai aparecer são os verdadeiros amigos, os pais, e aqueles que eram contrários à permissividade destas atitudes maléficas. Então, nós, servos de Deus, amigos do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ser vacinados contra estas conversas dos enganos envolventes dos homens. E isto aconteceu desde quando, naquela conversa entre Satanás e Eva, este método faz operações do erro e do engano em milhares e milhares de pessoas
que têm suas vidas desgraçadas por se envolverem com falsos amigos. Geralmente essas relações inconsequentes são de curta temporada, quando o enganador, o falso amigo, ele consegue os seus intentos e os seus interesses, rapidamente ele some e se desfaz essa suposta amizade e deixa órfão aquele que acreditava ser o seu melhor amigo. Assim depois vai tomar lugar quem é o verdadeiro amigo. Por isso que muitas pessoas entre nós, e até nós mesmos, temos muitos ex-amigos muitas vezes. São muitas histórias decepcionantes para carregar para o resto da vida. As amizades que pareciam ser para sempre, geralmente se encerram com consequências desastrosas. Tem acontecido em todas as relações, desde um casamento cheio de boas intenções, a uma empreitada juvenil, como acabamos de passar como exemplo. Por outro lado, o amigo verdadeiro tem um perfil honesto, sincero. Amigo sempre vai exortar, vai discordar, vai expor sua posição para o bem e também até pode chegar a repreender. Amigo sempre fala o que deve ser dito e nunca fala ao amigo apenas o que ele quer ouvir. Assim é a pregação da palavra de Deus. Quando você vem à igreja, você deve vir para ouvir o que o Senhor tem para falar para você, não muitas vezes o que nós queremos ouvir. Desta forma, o amigo verdadeiro sempre vê o lado bom e necessário, ainda que sejam decisões árduas e difíceis. Por isso que muitos crentes e muitos interessados no Evangelho se decepcionam com a palavra de Deus. No Evangelho do nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, não existe palavras, por exemplo, para pessoas melindradas ou até as pessoas mimadas. O Evangelho, ele é certo, ele é corretivo, ele é exortativo. Ele quer redirecionar uma vida que nós não tínhamos e estipular uma nova vida que nós nem conhecíamos. Então, o verdadeiro amigo pode ser inconveniente a princípio, mas no fim, ele é excelente de ter. Bom é ter amigos verdadeiros. É o porto seguro nas únicas e melhores decisões a serem tomadas. Por exemplo, nós vamos ver 3 provérbios de início, e nós encontramos algumas fontes de ensinamentos bíblicos, e até como nascem as amizades. Primeiro Provérbios 17:17. Pode abrir Provérbios, nós vamos ver alguns provérbios. Faça o favor. Quem está sem a sua Bíblia, olhe aqui na projeção. O primeiro Provérbios diz: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Amém? Isso pode ser traduzido: o amigo ama o tempo todo. Amigo nunca deixa de amar, mesmo quando discute, mesmo quando tem diferença. Então o amigo, ele ama na prosperidade e ele também ama na adversidade. Você pode medir quem são os seus amigos. Mas um irmão sempre vai nascer na adversidade. Quando você socorre alguém nos seus piores momentos, nos seus piores dias, você estará aumentando o rol de amigos nas categorias celestiais. Pode acreditar e experimente. Por exemplo, visite um hospital, visite um asilo, visite uma pessoa no estado terminal, faça lado a lado com ele, acompanhe, adote, e nós podemos ver o que está escrito materializar-se nas nossas vidas.
Ocorre que nós precisamos ativar mais a sensibilidade do samaritano nas nossas vidas. Um outro provérbio é o 27:6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos dos inimigos são enganosos. É bem conhecido esse provérbio, porque amar de verdade tem os seus confrontos com aquele amigo que está fora de controle nas suas decisões, com comportamentos inaceitáveis. Podemos ter amigos com comportamentos inaceitáveis. Nós não vamos deixar de ser amigo. Nós vamos sofrer juntos. Confronto não é ataque. É um processo de segurança para operar resgate. Leais são as feridas feitas pelo amigo. O amigo faz ferida em quem ele ama. Porque lealdade sempre vai provocar machucados, mas eles logo saram. As cicatrizes são provas de presença no impedimento dos feitios que poderiam levar à morte. Se o seu amigo precisa de uma abstinência de entorpecentes, você vai estar ao lado dele, amarrando ele, cuidando dele, até que ele recupere. Então você pode evitar a morte de um amigo, machucá-lo fisicamente, pois ele vai ser resgatado. Porque um amigo verdadeiro, quando vê o outro, ele nunca lava as mãos e abandona as suas próprias consequências. Pilatos, por exemplo, nunca foi amigo de Jesus. Ele nunca se interessou por Jesus. Ele abandonou o barco, que ele nem tinha entrado. Amigos falsos, por exemplo, quando as coisas pioram, eles pulam do barco, tipo, salve-se quem puder. Então o amigo verdadeiro, ele não sai do barco. Aliás, tem uma lei para aviões e navios. O comandante é o único para sair do navio. Então, se o navio está naufragando, ele não pode pegar o barco, correr no salva-vidas e deixar toda a tripulação à deriva. Isso é uma lei dos homens. Agora, essa lei do verdadeiro amigo está escrita nos nossos corações. Ainda que todos desacreditam, você, chamado por Deus como verdadeiro amigo, você vai acreditar naquela pessoa. Nós temos irmãos dessa igreja que estão aqui na igreja hoje porque eles entenderam que tinham amigas, que mesmo que alguns desistiram deles, ficou ao lado e disse: eu adoto, eu abraço ele. E nós temos irmãos dessa igreja assim, que ficaram na igreja porque conheceram verdadeiros amigos. Outro provérbio, é um provérbio que aparentemente parece difícil, mas tem uma mensagem interessante, que é o 27:17. E ele escreve numa analogia, como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o seu rosto com o seu amigo. Parece estranho esse provérbio, mas ele tem uma ótima interpretação. Então ele diz que como um ferro com ferro se amola, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Esse provérbio ele expressa o ganho entre conselhos mútuos. Como dois afinados em seus pensamentos, ideias claras e bem definidas que se concordam. Duas mentes agindo assim, uma com a outra, tornam-se fortes, agudas, incisivas e eficazes. É a comparação que faz nesse provérbio sobre, por exemplo, o amolar de facas. Quando o operador pega duas facas e raspa a face lateral de uma lâmina com a outra até amolar. Esse é o provérbio.
Os irmãos mais antigos, como é que amolavam facas? Pega uma faca e desliza a linha de corte uma sobre a outra, até as duas ficarem cortantes. E ele diz que 2 amigos são assim, e ambas ficam aptas para o uso. 2 amigos ficam ambos aptos para o uso, porque fazem um preciso corte, e um apura a feição do outro, fortalece as atitudes contra as maldades, ativa as ações virtuosas, tornando-os ainda mais críticos nas suas virtudes, os 2 juntos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, se quem quiser ir pode ir, ele tem uma comparação interessante sobre duplas. Ele diz como a palavra diz, melhor 2 do que 1. Primeiro, quando um cai, o outro levanta o companheiro, porque como um vai levantar sozinho? O segundo, quando 2 dormem juntos, se aquecem, porque um dormindo só, como vai se aquecer? Então, essa afinidade entre duplas e entre amigos, ou entre vários amigos, a raiz das palavras afins, de afinidade, no latim, na nossa língua, raiz, ele quer dizer vizinhança em casa germinada, no grau de parentesco, de fronteira mesmo, e isto tornar finos como a lâmina bem amolada. Então, quando a gente está afim de proteger um amigo, nós nos pareamos com ele, nós nos vizinhamos com ele, nós colamos na causa dele, e nós vamos junto até voltar juntos. Isto é amigo. Por isso que Abraão era tão afinado com Deus. Na sua fé obediente, que justificou a união tão amigável, porque Abraão falava com Deus face a face, como um amolar da espada. Aliás, Abraão amolava a espada da sua vida com Deus. Todos os servos, todos os filhos de Deus, prefiro dizer filhos de Deus, que Jesus disse que o servo não sabe o que o Senhor faz, os filhos sabem. Todos os filhos de Deus devem estar afiando a sua vida face a face com o Senhor, para poder ter discernimento da vida, para poder se aprimorar na vida e ter conhecimento das coisas celestiais. Gostaria que os irmãos permitissem, nos seus ouvidos, em ouvir mais sobre essa necessidade de termos verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos sempre são enviados por Deus. Amém? Sempre são enviados por Deus. Eu peço para a igreja e para os irmãos que orem muito e aceite e respeite quando alguém te coloca na sua vida para te ajudar, para falar com você. Não estamos dizendo de fofocas, de falar um do outro. Estamos dizendo aquele que está orando por você. Esta igreja tem uma teia de oração impressionante. Irmãos que oram pelos outros. E às vezes a gente não entende direito esse grau de amizade, de afeto e de compromisso um com os outros. Os cultos de terça-feira nas orações. Quinta-feira, o irmão Nilson tem uma agenda de oração para passar que as irmãs oram. E soa tão bem nos nossos ouvidos quando algum irmão ou alguma irmã chega e diz: irmão, estou orando por você. Ontem a oração do irmão Davi tocou no meu coração. Quando ele disse, quando eu pedi para ele orar por mim, para o meu desligamento do banco, e ele disse: Senhor, que o Senhor ajude o irmão Márcio e que ele saia de lá com vantagens. Obrigado, meu irmão. Isto é reflexo de afiar o rosto um ao outro. Isso nos dá segurança, conforto e ânimo na vida. Saber que nós temos irmãos e irmãs orando uns pelos outros. Vivemos em tempos de que ter amigo é um grande privilégio. Aliás, é uma raridade ter amigos. E Deus envia amigos para nós. Com razão, as pessoas andam desconfiadas e desconfiam de tudo e de todos,
Porque a desconfiança é até um argumento de proteção. Nós ensinamos nossos filhos e filhas, por exemplo, a desconfiar de quem se aproxima deles. Porque ainda que nós já somos adultos, nós às vezes caímos no engodo de alguém. Imagine nossos filhos. Nós devemos proteger contra a internet, por exemplo. Eu tenho falado para os irmãos, cuidado com a internet dos seus filhos, porque lá estão instalados todos os inimigos possíveis, para tragar nossos filhos, para desviar a atenção deles. Não vai afiar e afinar a vida deles, ter afinidade com o Senhor. Vai tirar seus filhos, os nossos amados, da presença de Deus. E tem conseguido muitos intentos com isso. Na verdade, irmãos, isso é uma situação necessária, porque onde gera egoísmo, o egocentrismo e as segundas intenções estão ativas para nos enganar quem nós amamos. Por exemplo, quando nós falamos de internet, veja quantos golpes estão sendo efetuados nas redes, quantas pessoas enganadas. Quando começa a confiar em alguém, os golpistas e enganadores se vestem de aparência, de boas intenções para resolver seus problemas, ao passo que cria uma confiança de supostamente sinceros, e quando se descobre o engano já é tarde. O profeta Jeremias escreve em 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias estava dizendo à nação de Israel, porque eles estavam acreditando mais no Egito do que no Senhor. Às vezes nós temos membros em igrejas que confiam mais em pessoas de fora do que nos irmãos sinceros da igreja. Devemos analisar passo a passo, irmãos, quem é que são nossos verdadeiros amigos. No caso de Jeremias, ele sentencia qualquer um que se aparta de Deus. Isto é fundamental para nós, nunca se apartar de Deus. E pior ainda, se apartar de Deus para confiar em homens. São apostatados e desertores de Deus, que se voltam para os homens e confiam nos homens. Milhares e milhares de pessoas têm caído em promessas de Deus. Aliás, milhares e milhares de pessoas têm caído na promessa dos homens e não querem ouvir a voz de Deus, o verdadeiro amigo. Jeremias diz que quem confia intimamente nos homens, e a expressão de confiança e intimidade é que faz da carne o seu braço, faz do seu amigo o seu braço, a sua amiga verdadeira em que você pode confidenciar. Tem meninas que confidenciam com amigas que não têm princípio nenhum de Deus e não confidenciam com as suas mães. Vai ter problemas. Tem meninos que confidenciam com seus amigos da rua e não é amigo do seu pai para poder conversar com ele. Vai ter problemas. E nós precisamos ter cuidado com esse ensinamento. Então Isaías diz que é amaldiçoado por Deus, mesmo quando espera dos homens coisas que eles podem fazer e não fazem. Eles sabem que estão prejudicando alguém e têm prazer em prejudicar. Quantas vezes nós os ouvimos: fulano de tal poderia ter ajudado, mas não ajudou. Poderia ter socorrido, mas não socorreu. Aliás, a Bíblia diz sobre a parábola do samaritano esses fatos. Um homem foi saqueado, foi brutalmente judiado, bateram nele, desfaleceu no meio do caminho, e ele ficou lá ao relento, diz a parábola do samaritano. Passou um levita e fez um arco e desviou dele. Passou um fariseu, um religioso, e também desviou dele. E veio o desprezado samaritano e socorreu. Levou na hospedaria, pagou as contas, pagou o hospital até que ele sarasse. Jesus estava explicando para eles quem é que é o verdadeiro amigo. Enquanto aqueles que tinham respeito na sociedade, na religião, não socorreram um desconhecido. Enquanto o samaritano, que ninguém dava valor, ele foi lá e socorreu. Isso é uma lição para nós, para entendermos que o verdadeiro amigo não é aquele que nós achamos que vai fazer alguma coisa por nós.
Muitas vezes o nosso verdadeiro amigo é um desconhecido que aparece e nos faz coisas absolutamente surpreendentes. De forma, meus irmãos, que o samaritano foi quem socorreu. E diz que ele veio movido de íntima compaixão, aquele homem. Todos os amigos, todas as amigas têm íntima compaixão quando eles são movidos para poder cuidar do necessitado. Relação entre pais, relação entre filhos, filhas e filhas, irmãos e amigos. Tem que haver íntima compaixão entre si para poder se doar. O Senhor teve íntima compaixão de nós. Por isso que Jesus disse: eu sou amigo de vocês. Tenho propriedade para dizer isso. Então, meus irmãos, quem não tem íntima compaixão nunca vai abordar e ajudar e ver a causa dos necessitados. Nossa amizade com Deus geralmente estabelece nos dias que mais nós necessitamos, porque Ele é o único que vê a causa dos necessitados. Por exemplo, a causa das viúvas, dos abandonados, como o samaritano, aquele abandonado na estrada. E o Senhor sempre vai enviar os seus amigos para operar a ação amigável e desinteressada em si, como fez aquele homem samaritano. Tiago propôs um versículo para a igreja, que eu tenho como esse versículo como algo que pode ser o guia de cada um de nós, quando nós queremos nos reencontrar pela causa de Deus. Tiago 1,27. Fácil de ler, muitos memorizaram, mas ele diz que a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. E depois ele diz: e guardar-se da corrupção do mundo. Você quer conhecer mais a obra de Deus? Temos que executar esses princípios. Porque os filhos de Deus devem ter íntima confiança em Deus e obediência para aprender a encontrar com segurança o que Deus quer de você. Amém, irmãos? Provérbios ainda diz, 18:24, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Podemos alcançar esta graça de aproximação com Deus através da obediência. Samuel disse para Saul que obedecer é melhor que sacrificar. É muito importante, irmãos, nós considerarmos que o Senhor conversa com Abraão, conversava com Moisés, conversava com Abraão. É importante lembrarmos que conversava cara a cara. O Senhor não conversava com esses homens através de visões ou enigmas ou qualquer semelhança que não houvesse pura clareza para que eles pudessem discernir a vontade de Deus. Porque Abraão e Moisés, José e outros homens de Deus, os profetas, os apóstolos, sempre resolveram as suas dúvidas, as suas fraquezas com Deus, como um amigo fala com outro amigo. O fato de Deus falar com seus amigos não deve ser incomum nos dias de hoje. Primeiro, porque nós temos a palavra de Deus, para saber qual é a notícia que Deus tem para mim. Qual é o irmão que nunca abriu a Bíblia para ler nas suas leituras e disse: olha, eu precisava de ouvir. Era isso que eu precisava. Quantas vezes nós vemos um irmão pregar, você começa a ouvir a pregação e a palavra cai como uma luva nas suas necessidades. É um amigo de Deus, falando a voz de Deus, sem enigmas, para você dizer que nunca entendeu, chegou a você. Agora cabe obedecer. Por isso que a obediência que nós ouvimos é muito importante. Nós vamos demonstrar que nós estamos aceitando os amigos de Deus e a amizade que Deus propôs para nós. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus através da leitura da palavra. 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor tem nos concedido o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Não queira esperar a ajuda do mundo, mas tenha vontade e oração de receber ajuda de Deus. Amém? Faça esse ato de fé na sua vida. Jesus sempre teve uma conversa íntima, lúcida com seus discípulos. E qualquer um que lhe procurava, ele atendia nas suas necessidades. Ele nunca colocou barreira ou impedimento para que se aproximasse dele e para receber a salvação que todos necessitam. Entre nós e o nosso Senhor não deve haver desconfiança. Assim como Jesus, que ele teve acesso ao Pai direto para falar e ouvir a voz do seu Pai, também teremos o imenso prazer na obediência à vontade de Deus, é onde nós instalamos uma conversa com Deus face a face. Entre ouvir e ler a palavra de Deus e depois orar ao Senhor pelo que você entendeu e aceitar que é a vontade dele. Quando você, meu irmão, abre o seu coração e entrega-se à vontade de Deus, é quando você está sendo adotado por Ele como verdadeiro amigo. Muitos crentes deixam de lado a amizade de Deus e desprezam a operação que Deus propõe. Quando falamos em oração, irmãos, é bom lembrar que na passagem de Marcos, capítulo 15, do versículo 33 a 37, onde nós vemos os momentos finais de Jesus, quando chegou a hora da morte de Jesus, e ele exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqueles que não eram amigos de Deus disseram: eis que ele chama por Elias. Quem não é amigo de Deus não entende o rogo dos filhos de Deus. E um deles correu para molhar a boca de Jesus com uma esponja de vinagre, com uma vara, e deu para Jesus beber, e ainda fizeram o último escárnio com o Senhor. Jesus, no dia da sua última respiração, ele foi escarnecido. E deixaram: vejamos se Elias virá tirá-lo. Acreditavam na existência de Elias, mas não acreditavam que ele era amigo de Elias. Você está entendendo? Mas Jesus era amigo de Elias e amigo de Deus. E Jesus deu um grande grito de socorro e expirou. Jesus morreu orando. Uma lição para todos nós. Porque desde quando nascemos no Senhor, devemos sempre ter esse ritmo constante das orações, dia a dia, até o dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Muitos crentes salvos, fiéis, entregam sua vida e o dia que estão falecendo estão orando ao Senhor e já entram na glória em oração. Amém, irmãos? Já passam da morte do corpo para a vida sem morrer a alma, e eu creio que essa oração é continuada de uma forma diferente, mas a mesma. Isto é reservado aos amigos de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 3:2, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Quem faz o mal está fora do Senhor, mas aqueles que são justos, aqueles samaritanos, aqueles que olham a causa do Senhor como verdadeiro compromisso de amigo, que lá faz os seus machucados, como nós lemos, aqueles que afiam o rosto um do outro para ficarem mais fortes, sobre esses o Senhor está atento. Você tem certeza que Deus está atento às suas orações? Eu creio, irmãos, que nós devemos no dia a dia substanciar nossas orações. Nossas orações devem ser cheias de fé.
e de certeza. Observe que os filhos de Deus podem falar com Deus a hora e o assunto que quiser, e ouvir a voz de Deus através das Escrituras a hora e o assunto que também quiser. Nada falta para nós. Esta é a fonte de águas vivas. Nós não precisamos de intermediários, nem para ouvir e nem para falar com Deus. Isto é amigo. Interessante que Abrão, Moisés, falava com o Senhor face a face. E nós continuamos falando com o Senhor face a face. Nós cantamos, e face a face vê-lo-ei. Nós ainda não vemos o Senhor, mas nós ouvimos a sua voz e nós falamos com Ele. O último que falta na glória é ver o Senhor. Esses dias será glorioso, porque se hoje o Senhor te chama como um verdadeiro amigo, apronte-se para obedecer e estender isso aos seus irmãos amigos, porque Ele vai te capacitar e vai fazer o seu irmão aceitar, porque a formação vem de Deus, a prontidão é de cada um de nós. Deus nos forma quando nós nos aprontamos, porque amigos de Deus não dizem não para Ele e não dizem não para os seus amigos. Uma boa noite a todos, que Deus tenha piedade de nós e nos ajude.